A vida humana é marcada por uma constante batalha entre o que desejamos ser e o que, muitas vezes, nos tornamos. Quantas vezes nos vemos presos em ciclos de erros repetidos, vícios que parecem insuperáveis e padrões de comportamento que nos afastam daquilo que sabemos ser o correto? Essa luta não é nova. Desde os primórdios, o ser humano enfrenta a tensão entre sua natureza frágil e o anseio por uma vida plena e livre. A Bíblia, em sua sabedoria, não ignora essa realidade. Ela nos mostra que a queda é parte da jornada, mas também nos aponta um caminho de libertação, a graça de Deus. Essa graça não é apenas um conceito teológico distante, é uma força transformadora que age em nossas vidas, nos capacitando a romper com os laços que nos prendem. Santo Agostinho, um dos maiores pensadores cristãos, também mergulhou profundamente nessa questão. Em seus escritos, ele explora a relação entre a fraqueza humana e a força divina, mostrando como a graça de Deus é essencial para a nossa transformação. Suas reflexões nos ajudam a entender que, embora sejamos falhos, não estamos sozinhos nessa batalha. Neste momento, convido você a refletir sobre como a graça de Deus pode ser a chave para libertar-se dos vícios e dos erros que parecem insuperáveis. Através da palavra de Deus e das insights de Santo Agostinho, vamos explorar juntos como essa graça pode nos conduzir à verdadeira liberdade. A luta contra os vícios é uma das batalhas mais desafiadoras que enfrentamos. Eles não surgem de repente, mas se instalam lentamente, muitas vezes disfarçados de hábitos inofensivos ou escapes momentâneos. Com o tempo, porém, esses padrões se tornam cadeias que nos aprisionam, dificultando nossa capacidade de escolher o que é bom e verdadeiro. A Bíblia nos alerta sobre essa realidade. Em Romanos 7, versículo 19, Paulo expressa de forma contundente a tensão que vivemos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa frase ecoa a experiência de muitos que, mesmo desejando mudar, se veem repetindo os mesmos erros. É como se houvesse uma força interior nos puxando para baixo, uma fraqueza que nos impede de alcançar a plenitude que almejamos. Santo Agostinho, em seu livro Confissões, explora profundamente essa luta interior. Ele relata que a mente ordena ao corpo, e ele obedece imediatamente. A mente ordena a si mesma, e encontra resistência. Com essas palavras, ele descreve a contradição que habita em nós. Enquanto temos controle sobre nossas ações externas, nossa vontade interna muitas vezes é dividida. Queremos fazer o bem, mas somos atraídos pelo que nos afasta dele. Essa fragilidade, no entanto, não é o fim da história. A graça de Deus entra justamente nesse ponto de tensão, oferecendo-nos a força que nos falta. Santo Agostinho nos lembra que, embora sejamos incapazes de vencer essa batalha sozinhos, não estamos desamparados. A graça divina age como um poder transformador, nos capacitando a romper com os ciclos de erro e a caminhar em direção à liberdade. Refletir sobre a natureza dos vícios e nossa fragilidade é o primeiro passo para reconhecer que precisamos de algo maior que nós mesmos. É um chamado à humildade, ao reconhecimento de que, sem a ajuda de Deus, continuaremos presos aos mesmos padrões. Mas, com Ele, há esperança de uma vida renovada. Reconhecer nossa fragilidade é um passo crucial, mas não é o suficiente. Precisamos de algo que vá além de nossa própria força, algo que nos eleve acima dos ciclos de erro e nos conduza à verdadeira liberdade. Esse algo é a graça de Deus, um dom imerecido, mas poderoso, que nos capacita a vencer o que parecia insuperável. A Bíblia nos oferece uma promessa reconfortante sobre essa graça. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, o Senhor diz: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essas palavras nos mostram que, justamente quando nos sentimos mais frágeis, a graça de Deus se revela mais forte. Ela não depende de nossa capacidade, mas da bondade e do poder divinos. Santo Agostinho, em seu livro A Graça e o Livre-Arbítrio, aprofunda essa ideia de forma brilhante. Ele relata que a graça de Deus não é dada segundo os nossos méritos, pois, se fosse, não seria graça. Com essa afirmação, ele nos lembra que a graça não é algo que conquistamos por nossos esforços ou merecimento. É um presente de Deus, oferecido gratuitamente a todos que reconhecem sua necessidade. Essa graça, no entanto, não nos isenta de responsabilidade. Pelo contrário, ela nos convida a uma resposta ativa. Santo Agostinho explica que, embora a graça seja essencial para nossa transformação, ela não anula nosso livre-arbítrio. Em vez disso,
ela nos capacita a fazer escolhas melhores, alinhando nossa vontade à vontade de Deus. Aqui reside um dos aspectos mais profundos da graça divina. Ela não apenas nos liberta dos vícios, mas também nos transforma interiormente. Não se trata apenas de abandonar um comportamento ruim, mas de ser renovado por completo. A graça nos torna novas criaturas, capazes de viver de acordo com os propósitos de Deus. Refletir sobre a graça de Deus como caminho de libertação nos enche de esperança. Ela nos lembra que, por mais que tenhamos caído, sempre há uma oportunidade de recomeçar. A graça não nos condena por nossos erros passados. Ela nos oferece um futuro cheio de possibilidades. Essa verdade nos leva a um novo patamar de entendimento. Não somos mais escravos dos vícios que nos prendiam, porque a graça de Deus nos libertou. E essa liberdade não é apenas a ausência de erros, mas a presença de uma vida plena e cheia de significado. A graça de Deus não age apenas como uma força externa que nos liberta dos vícios. Ela opera uma transformação profunda em nosso interior. Essa mudança não é superficial ou temporária, mas radical e permanente. Trata-se de um renascimento espiritual, onde o velho homem, dominado pelos erros e vícios, dá lugar ao novo homem, criado segundo a vontade de Deus. Essa transformação é um tema central na mensagem bíblica. Em Efésios 4, versículo 22-24, somos exortados a despojar-nos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências enganosas, e a renovar-nos no espírito da nossa mente, e a revestir-nos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essas palavras nos mostram que a mudança não é apenas comportamental, mas começa no coração e na mente. A transformação interior é um processo que exige entrega e disposição. Não podemos nos contentar em abandonar os vícios sem permitir que Deus renove nossa maneira de pensar e agir. É como trocar as roupas velhas e sujas por vestes novas e limpas. Não basta tirar o que está errado, é preciso vestir-se do que é bom e justo. Essa renovação nos capacita a viver de forma diferente. O novo homem não é mais dominado pelos desejos egoístas ou pelas tentações que antes o prendiam. Ele é guiado pelo Espírito de Deus, que o conduz à verdadeira liberdade. Essa liberdade não é licença para fazer o que se quer, mas a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Refletir sobre essa transformação nos enche de esperança. Ela nos lembra que, por mais que tenhamos falhado no passado, sempre há uma oportunidade de recomeçar. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a viver de forma nova e significativa. Essa verdade nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e a perguntar: o que precisa ser transformado em minha vida? Quais áreas ainda estão presas aos padrões antigos? A boa notícia é que, com a graça de Deus, nenhuma mudança é impossível. A transformação interior e a libertação dos vícios não acontecem de um dia para o outro. São processos que exigem perseverança e fé, especialmente quando as quedas e recaídas parecem desanimadoras. A jornada rumo à liberdade é marcada por altos e baixos, mas é justamente nesses momentos que a graça de Deus se revela mais presente. A Bíblia nos encoraja a perseverar, mesmo diante das dificuldades. Em Tiago 1, versículo 12, está escrito: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Essa promessa nos lembra que as provações não são em vão, elas nos moldam e nos preparam para receber as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Santo Agostinho, em seu livro Comentários aos Salmos, oferece uma perspectiva profunda sobre o papel das provações em nossa vida espiritual. Ele relata que Deus nos prova, não para nos destruir, mas para nos purificar. Com essas palavras, ele nos ensina que as dificuldades que enfrentamos não são castigos, mas oportunidades de crescimento. Elas nos ajudam a depender mais de Deus e a fortalecer nossa fé. A perseverança, no entanto, não é algo que alcançamos por nossa própria força. É um fruto da fé, que nos mantém firmes mesmo quando tudo parece desmoronar. A fé nos lembra que, por maiores que sejam os desafios, Deus está no controle e trabalha todas as coisas para o nosso bem. Refletir sobre a importância da perseverança e da fé nos ajuda a encarar as lutas com uma nova perspectiva. Em vez de desanimar diante das quedas, podemos vê-las como oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada passo, mesmo que pequeno, nos aproxima da liberdade que Deus deseja para nós. Essa jornada não é solitária. A graça de Deus nos sustenta, e a fé nos impulsiona a continuar,
mesmo quando o caminho parece longo e difícil. Com Ele, somos capazes de perseverar e alcançar a vitória. A jornada de libertação dos vícios e a busca por uma vida transformada não são caminhos que devemos percorrer sozinhos. Desde o início, a Bíblia nos mostra que fomos criados para viver em comunidade, apoiando-nos mutuamente e compartilhando nossas lutas e vitórias. A fé cristã não é uma experiência isolada, mas uma caminhada coletiva, onde cada um tem um papel importante a desempenhar. A comunidade de fé é um dos meios pelos quais a graça de Deus se manifesta em nossas vidas. Quando estamos cercados por irmãos que nos encorajam, oram por nós e nos ajudam a permanecer firmes, encontramos força para superar os desafios que surgem no caminho. Em Hebreus 10, versículo 24-25, somos exortados a considerar-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. Esse apoio fraterno é especialmente importante na luta contra os vícios. Quando compartilhamos nossas fraquezas com pessoas de confiança, encontramos não apenas compreensão, mas também orientação e responsabilidade. A comunidade nos ajuda a manter o foco e a lembrar que não estamos sozinhos na batalha. Refletir sobre o papel da comunidade nos leva a valorizar ainda mais os relacionamentos que Deus colocou em nossa vida. Eles são instrumentos da graça divina, nos ajudando a crescer e a permanecer firmes na fé. Ao longo desta reflexão, exploramos como a graça de Deus age como uma força transformadora em nossa vida, libertando-nos dos vícios e dos padrões de erro que nos aprisionam. Vimos que, embora sejamos frágeis e propensos a cair, a graça divina nos capacita a levantar, renovar-nos e caminhar em direção à verdadeira liberdade. Essa liberdade não é apenas a ausência de erros, mas a presença de uma vida plena, guiada pelo amor e pela vontade de Deus. Ela nos convida a olhar para o futuro com esperança, sabendo que, com Cristo, todas as coisas são possíveis. Agora, chegou o momento de tomar uma decisão. Se você deseja experimentar essa liberdade e permitir que a graça de Deus transforme sua vida, comprometa-se publicamente com essa escolha. Nos comentários abaixo, escreva: "Eu escolho a liberdade em Cristo". Essa simples declaração é um passo de fé, um compromisso pessoal de buscar a transformação que só Ele pode oferecer. Que Deus abençoe sua vida e guie seus passos nesta jornada de liberdade e renovação. E até mais.